Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui para mais uma palestra promovida pela Ambep. E temos uma notícia boa aqui, já temos 44 acessos, muitos dos Estados Unidos, Rio de Janeiro vários também, e Estados Unidos muitos aqui, dos Estados Unidos. E lá direto, e Parnamirim, muita gente de Parnamirim, Vitória, Salvador, Rio de Janeiro, muitos também. Então, temos aí de Belo Horizonte, Vitória, Salvador, enfim. Está sendo amplamente abraçada essa palestra aí, de onde começa o medo. Bom, inicialmente, a nossa facilitadora, Selene Taumaturgo, ela é pós-graduada e docente em Sistêmica Fenomenológica Familiar do Instituto Leia de Educação Superior Unileia, graduada em Comunicação Social, formada há 20 anos em Constelação Familiar e Organizacional, certificada pela ISCA e IAG e pelo Centro de Constelações Sovelo. Treinada por mais de 20 mestres de campo sistêmico, fundadora da ABC Sistêmica, instrutora e facilitadora em cinesiologia especializada há mais de 30 anos. Criadora da Escola de Cinesiologia Quântica, técnica de centração de eixo, de olho no sucesso, com livro do mesmo nome. Treinamento de constelação, curador, treinamento de dinâmicas oculta, livro do mesmo nome também. Motivadora, palestrante, pintora, escultora e autora de 3 livros publicados. Então, apresento para vocês aqui a Selene Taumaturgo, que vai ficar inteiramente à nossa disposição. Bom dia a todos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, através da nossa querida amiga de muitos anos, esse convite, né? E é uma travessia, né, estar aqui rompendo os nossos medos, né? Porque para chegar até aqui a gente tem que ultrapassar muitas limitações que nós temos. Todos nós temos limitações, todos nós passamos por muitos medos. Agora mesmo acabamos de atravessar uma pandemia, né, onde o inconsciente coletivo nos deixou muito medrosos, né, mais da conta. E isso também, para mim, diz que nós estamos, às vezes, nos afastando do nosso eixo, do nosso centro, né? Da nossa força pessoal. Porque a nossa força pessoal é que nos tira o medo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. É uma palestra, e depois, quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode fazer no final um trabalhinho, né? Eu só vou botar água aqui, gente, porque quando eu começo a falar, aí seca. Você bota para mim? Aí eu agradeço. Bom, então, para começar, deixa eu passar aqui, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Existe um medo que nos toma, né? Quando algo acontece. E muitas dessas coisas nós não temos a noção do que é, muitas vezes. Você não sabe de onde vem, né? São coisas muito inconscientes dentro de nós, a maioria delas é. Elas vêm muito do nosso sistema de crença e de muitas situações que nós passamos no passado. Eu trabalho com cinesiologia há mais de 30 anos. Eu me formei em 88, 89, e depois de alguns anos de ser instrutora da escola americana, eu fui além. Quando eu me formei, quando eu conheci o Bert em 98, que eu fiz a constelação sistêmica fenomenológica, me formei em consteladora, isso já se vão mais de 20 anos de prática, eu percebi que eu estava fazendo exatamente o que o Bert fazia. Então, quando eu atendia as pessoas e entrava conversando, que a cinesiologia quântica, essa técnica eu tenho na escola, você usa o tônus muscular para acessar a inteligência inata, né? Nós temos 2 inteligências. Tá.
nós temos duas inteligências. Uma que é o mental inferior, que eu sempre digo que é o nosso ego, que é aquele que acha que sabe tudo, né? E nós temos uma consciência maior, que é a nossa consciência superior. É aquela que tem a consciência de tudo que existe no universo. Só que dificilmente nós acessamos isso, né? E estar com você mesmo, estar no seu eixo, estar no seu centro, faz com que você mantenha a sua força e, inclusive, não tenha tanto medo. Saiba lidar com seus medos. E quando isso acontece, né, isso vem do seu sistema de crença, o que acontece? Ou você paralisa, porque começa o batimento cardíaco, começa aquela sensação de tensão que você não sabe o que é, desconhecido para você, você entra em fuga ou paralisação, né? Então, eu coloquei essas duas imagens, como você se sente aprisionada, encurralada, onde você não vê saída, e as saídas estão ao seu lado, mas você não vê, ou então você sai correndo, desembestado, que são duas coisas que você faz. Então, a maioria dos nossos medos vem do nosso sentimento de insegurança. O que é a insegurança? Da onde que vem a insegurança? A insegurança é aprisionada no medo, mas vem de imagens de falta de unidade, de falta de integração com algo que é seu, que não está fora de você, está dentro de você. E isso é que a gente, muitas vezes, não faz contato. Então, quando você entra nesse padrão de medo, isso é uma coisa muito pessoal. O medo, acontece algo aqui, um tiroteio aqui na praça, cada um de nós vai sentir de uma forma diferente. Cada um vai sentir a força ou a tensão maior ou menor. E por que isso acontece? Porque nós estamos presos num sistema de crença. Algum de vocês sabem o que é um sistema de crença? Quem sabe, levanta a mão. Ninguém tem noção do que é um sistema de crença. Sistema de crença é a tua base. É aquilo que você acredita e pensa que é verdade desde a tenra idade, desde que você nasce. Bom, então, nós vivemos, na realidade, quando as coisas acontecem, em função do medo e de mais dor ainda por vir. A gente está sempre na expectativa de que possa acontecer algo de novo. Mais do mesmo, mais do mesmo. E isso nos deixa muito limitado, muito acuado diante das situações. Porque nós não temos conhecimento de quem nós somos verdadeiramente. Essa é que é a verdade. Nós crescemos e não sabemos quem somos. Não conhecemos de fato a nossa realidade, a nossa verdade. Nós pensamos uma verdade e projetamos a realidade segundo a verdade que nós acreditamos. Mas ela é verdadeira? Será que ela é verdadeira? Está difícil? Está difícil de entender? Não? Ok. Bom, sistema de crença é aquele que vai alimentar a carga percentual do seu medo. Então, se você passou uma vida, uma infância, sendo ameaçado, sendo abusado, vivendo situações estressantes dentro de casa, ou na família, ou no seu meio social, isso pode alimentar mais o seu medo. Se você passou uma vida tranquila, você teve aconchego, se você teve proteção, você vai passar um sistema de crença mais fortalecido, de acordo com o que você assimilou e achou que era verdadeiro. E, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que é verdade não é exatamente aquilo. Eu vou dizer para vocês mais um pouquinho sobre isso. Mas, primeiro, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Olhem bem para essa imagem. Aqui, nós temos exatamente tudo que está atrás de nós. Vocês sabem exatamente o que é isso? São imagens culturais. Eu, toda hora, estou descobrindo um pouco mais sobre os meus ancestrais. Então, eu tenho negro, eu tenho índio, eu tenho português, eu tenho francês, eu tenho árabe.
Isso são culturas. Culturas de histórias. Eu só nasci porque eles passaram por muitas situações que eu desconheço. De guerra, de medo, de perdas, de ganhos, de amor, de ódio, de tudo. Isso é a nossa história. Nós só estamos aqui porque eles passaram por tudo e nos deram passagem. Então, essas são atitudes, muitas vezes, mentais, que são fixas dentro de nós, porque, às vezes, nós reproduzimos muito aquilo que viveram, porque isso é passado de pai para filho, ou alguma coisa que a gente projeta para a nossa realidade. É muita coisa, né, gente? É muita história, né? Nós não sabemos nem 1/3 da metade do que eles passaram. Nem 1/3 do que nós carregamos. Porque isso daqui, gente, vocês sabem o que é um hardware de um computador, ele pode explicar melhor. Então, são arquivos. Nós temos arquivos. Nós somos um computador que temos arquivos, que temos uma nuvem, que temos tudo. É um software, né? Bom. Aí, nós perguntamos, quem é você? Olha isso. Então, eu fiz assim para vocês poderem ter uma ideia daquilo que eu mostrei antes, né? Então, cada um de nós tem o seu próprio campo. Então, eu estou aqui, ó, né? Esse aqui é você, ó. Aqui está seu pai, aqui está sua mãe. Atrás da sua mãe tem um pai e uma mãe. Atrás de cada um deles tem um pai e uma mãe, um pai e uma mãe. Onde que vai dar isso? Onde que começa isso? Vocês não têm noção. Nós não temos noção. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A quantidade de gente que nós temos atrás de nós. Para que a gente pudesse nascer, esse povo aqui passou por muitas histórias, né? Então, assim, aqui tem um campo onde a consciência está limitada em crenças vividas, culturais, transgeracionais, que faz com que tenhamos naturalmente diferentes visões do mundo. Porque cada um, a família da minha mãe, ela pode vir de uma raça, de uma cultura. A família do meu pai pode vir de outra raça, de outra cultura. Quando isso aqui se junta, como é que funciona? Nós vamos entrar em guerra, nós vamos entrar em briga, nós vamos entrar em conflito? Ou nós temos que harmonizar e aceitar ambas as partes, que são diferentes? Porque nós somos diferentes um do outro. Mas nós temos que nos aceitar, senão nós não convivemos, né? Então, quantas imagens, né? Aqui, ó. Quantas imagens estão cristalizadas em alguma parte nossa? O que é cristalizado? É quando a tua mãe fala, quando você é pequeno, menino, você é burro. Olha só, você de novo errou, você faz tudo errado. Como é que você vai ser um adulto? Confiante? Seguro? Porque a sua mãe, que é a pessoa mais importante, o seu pai ou a sua avó, que eram pessoas que te davam suporte, disseram para você que você não vale nada. Você vai achar, quando você é mais adulto, que você vale alguma coisa? Você vai ser um cara confiante, seguro? Vai enfrentar bem os medos? Ou vai ter medo? Ou vai correr? Ou não vai enfrentar as situações? Ou vai fugir delas? Né? Quantos campos de personalidade recriadas desse sistema você vive? Você sabe? Nós não sabemos nada a nosso respeito. Nós não nos conhecemos. Aí você diz, eu não preciso de terapia. Para que eu vou fazer terapia? Terapia é uma forma de você se conhecer, de você saber quem você é. Onde estão os seus padrões de medo, de insegurança, para que você seja uma pessoa inteira. Uma terapia não é para louco, é para a gente não ficar louco. É diferente, né? Então, elas te permitem saber quem você é realmente. Elas te ajudam de alguma forma. Porque o sistema, ele te enlouquece. Porque cada um fala uma coisa, você vai acreditar em quê? Você tem que acreditar em você, na tua força maior. Você é a pessoa mais importante. Agora, você vai acreditar como se você não tem certeza de quem você é? Se você não sabe quem você é. Está dando para entender até agora o que eu estou querendo falar? Bom, elas te permitem saber quem você é realmente, né? Esse movimento
de estar presente em sua vida. Porque o mais importante é você estar presente na sua vida, é ser você autêntico. Porque não adianta você querer ser algo que você não é, porque ali na frente você vai tropeçar. Você pode fazer a imagem que você quer. Agora, então, na internet, a gente vê um monte de imagem. Né? Todo mundo no Face, lindo, maravilhoso, todo mundo bonito, todo mundo feliz, brindando. Aí vira as costas, faz assim, ai, que saco. Né? Então, para que você faz isso? Né? Por que você não é autêntico na sua vida? Isso é que traz insegurança, é que trazem os medos. Porque você faz uma coisa e diz outra. Você diz uma coisa e faz outra. Né? Você não é. Eu, quando eu era da escola da 3-in-1, são 3 concepções em uma, né? Uma escola americana, que eu fui instrutora há muito tempo. E eu comecei a fazer outra coisa nos meus atendimentos. Os meus alunos começaram a passar pela sessão e dizer, Selene, mas você tem que me ensinar isso que você está fazendo. Você não está ensinando isso. Eu disse, mas eu não posso ensinar isso, porque isso não é da escola americana. Isso é uma técnica minha. Ah, mas eu quero aprender isso. Aí eu comecei a perceber que eu não estava sendo coerente. Eu estava ensinando uma coisa e eu não estava fazendo mais aquilo. Foi por isso que eu me desliguei da escola americana, apesar de ser instrutora deles ainda, mas não dou mais aula para eles. E eu fundei a minha própria escola, porque eu ia além do que eles iam. Eles iam até a concepção e eu ia às gerações, porque não adianta você trabalhar a sua emoção aqui agora se você não trabalha o link, a ressonância que você tem com a sua avó, porque aqui você está repetindo o mesmo da sua avó. E eu já fazia isso. Eu já mostrava para os meus clientes o que estava acontecendo e tirava o estresse que ela estava repetindo do padrão que não era dela. Ela estava vivendo uma história repetida por lealdade a essa avó, por amor, para incluir o sistema, né? Que é uma outra linguagem. E isso, o que eu fiz? Eu me desliguei da escola e fundei a minha escola, em 2010. Então, desde 2010, eu tenho a minha escola de cinesiologia quântica e formo outros terapeutas. Porque eu dou algo mais, né, do que a outra escola dava. Não é que é melhor ou pior, é diferente. Tá? A nossa consciência influencia as nossas ações, nos impelindo a agir de uma maneira que nos permita continuar pertencendo ao grupo, que é importante para nós, mesmo que isso nos agrida. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso que eu acabei de dizer. Eu sou a neta que repito a história da minha avó. Mas por que eu estou repetindo a história da minha avó? Porque ela não foi bem vista, ou porque ela não foi incluída, ou porque ela fez algo que todo mundo reclamou. Então, a tendência dos descendentes é repetir os padrões para incluir, porque o certo é inclusão, ninguém pode ficar de fora. Todos pertencem. Todos esses aqui, ó, pertencem ao sistema. Ah, mas ele matou, ele assassinou, ele suicidou. E aí o que acontece? Ninguém fala. O que acontece com essa pessoa? Ela fica excluída do sistema. Aí o que acontece? O outro lá na frente vai fazer mais do mesmo para poder incluí-lo. Esse é um movimento que acontece inconsciente dentro do nosso sistema familiar. E está na nossa cara e a gente não vê muitas vezes. Tá? Isso é direto. Vou dar um exemplo. Getúlio se matou, o filho dele se suicidou também, e o neto se suicidou também. Aí você vai dizer, mas por quê? Ele não sabe. É uma força maior do que ele, quando ele vê, ele já fez. Esse é o sistema de inclusão. Tá? Eu contei uma coisa bem forte para vocês terem uma noção. Bom, aí... O sistema de crença, ele vem para nós como uma coisa absoluta. Eu estou falando isso tudo para embasar vocês de onde que vem o medo. Tá? Porque a gente não tem noção, a gente só tem medo. Mas por que eu tenho medo? Né? De onde que vem isso? O sistema de crença para nós, aquilo que é dito para nós, aquilo que a gente vivencia na nossa família, aquilo vira uma verdade. Mesmo que às vezes não seja. Às vezes é uma dinâmica oculta entre os nossos pais. Eles brigam para fazer as pazes de noite.
E fazem. No dia seguinte estão de amor e abraço. Num dia estão se pegando. Aí você diz, mas que relação é essa? O que é verdade ali? Ou você, um filho, ele vai achar que casal é briga. O outro filho vai achar que casal é amor. Cada um percebe de uma forma diferente. 10 filhos, numa mesma família. Se você perguntar, como é que você lembra do seu pai? Você vai contar uma história. A sua irmã vai contar outra. E o último vai dizer assim, meu pai era maravilhoso. Aí o primeiro filho diz assim, esse pai não é o mesmo que o meu. É assim que funciona. Cada um tem uma imagem da sua família, da sua história diferenciada. E cada um vai viver uma realidade totalmente diferente um do outro. Vocês sabem disso, vocês têm família, né? Família é uma encrenca, né? Então, o subconsciente, ele tira as conclusões, olha aqui, ó. Né? Aqui são as nossas crenças. Isso não é para mim, sou velho demais para fazer isso, tudo precisa ser perfeito, felicidade, como é que é? Não dura para sempre. Aqueles jargões que você escuta que seus pais, que a família fala, né? Homem nenhum presta, dinheiro não cai do céu. Essas coisas, né? São crenças, né? Então, o subconsciente, ele tira as conclusões daquilo que nós vivenciamos. E nós fazemos as nossas crenças aí. E essas crenças é que vão dar suporte lá no futuro ao seu medo, à sua confiança ou não. Coisas que a gente ouve quando criança, né? Aquilo que eu estava falando antes. O bicho vem te pegar, né? Porque a mãe não quer ter trabalho. Então, o que ela faz? Ela diz assim, se você não tirar 10, você vai ficar de castigo. Se você não obedecer, seu pai vai te bater. O pai, coitado, ele é um santo. Ele não mata uma mosca, uma barata. Mas como é que você vê seu pai quando a mãe faz isso? Medo do pai, pavor do pai. Mas aí você só vai entender isso mais tarde. Quando você diz, mas meu pai nunca fez nada, quem fazia tudo era minha mãe. Aí que você se dá conta, mas você não percebe. A criança, ela toma uma crença diferenciada. Ela acredita naquilo. Ela acredita que o pai é que vai bater, o pai é que vai botar de castigo. O pai é o cão chupando manga. Coitado. E aí ele carrega uma carga que não é dele. Mas quem que fez isso? Nossa, quantos clientes nesses longos de 30 anos eu já atendi e dizer assim, agora eu entendi, mas meu pai nunca fez nada mesmo, minha mãe que fazia tudo. E aí abraça o pai naquele momento, porque nunca chega perto do pai, não toma o pai com amor, porque tinha medo. E aí tem medo de quê? Você espelha isso nas suas relações. Você atrai homens severos, você atrai relacionamentos que não são legais, por conta da imagem que você criou daquele homem, que é o primeiro amor da tua vida, que é teu pai. E por aí vai. Isso aí é tema para outras palestras. As ameaças ou abusos ouvidos, vivenciados, vistos, e as situações difíceis são alimentadas no inconsciente de forma diferente para cada um, mas podem ser ameaçadoras mais tarde, né? Bom, aí eu coloquei aqui, ao longo da vida, nós vamos recebendo essas outras milhares de informações, né? E que, aos poucos, elas vão se moldando e fazendo quem nós somos agora. Então, eu sou assim porque eu me moldei ao longo do tempo, achando que era isso ou era aquilo. Mas será que eu sou isso mesmo? Uma vez você vai ler, dizer por mim. Eu, quando estava entrando no primeiro movimento, saído da escolinha, né, do CA, para primeiro ano, para a primeira escola. E aí, naquela época, né, existia castigo. Então, eu não soube fazer uma conta, a professora me deixou de castigo assim, em pé, de frente para a parede. Olha a vergonha, olha a humilhação. Você vai gostar de matemática assim? É dessa forma? A mãe pega a comida, tem que comer, e bate para você comer. Como é que você vai fazer? Você vai ter anorexia, né? E por aí vai, essas situações que acontecem.
eu não quis fazer... eu fiz clássico, eu não fiz o estudo normal. Eu não sei física, nada disso, porque eu detesto matemática. Até eu entender isso depois, nas minhas terapias, é que eu percebi que tinha sido aquele trauma da primeira infância. Que eu nunca passei trauma na minha família, mas na escola eu passei. A gente passa trauma na escola. Garoto, você é burro, você não sabe ler, está vendo? Está lendo tudo errado. Você vai ler? Você vai estudar? Você vai achar que você não sabe. Então, a nossa percepção de nós mesmos determina a relação que teremos conosco nas nossas relações e com o mundo. É assim que a gente se cria. É assim que a gente se faz no mundo. Né? Bom. E aí, eu tenho essa imagem, que eu acho essa imagem fantástica. Porque, quando vocês veem uma fotografia, vocês sabem que uma fotografia ela é a junção de vários pixels. Né? E isso daqui somos nós somos um retalho. Nós somos uma colcha de retalho. Né? E isso é muito importante. Quantos aspectos de você mesmo estão fora do lugar, rondando em órbita dos seus sentimentos e lembranças, não te deixando ser inteiro? Quais são os pedacinhos dentro da sua mente, das suas imagens, das suas lembranças infantis, que ainda rondam, feito fantasmas, dentro da sua cabeça? Criando medo. Medo mesmo, hoje. Medo de se relacionar, medo de fazer aquela entrevista no emprego. Medos que parecem que são bobagem, mas não são. Né? Que não deixam a gente ser inteiraço. Né? A imagem que você tem de você te dá medo ou coragem de enfrentar o mundo? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. No final da nossa palestra, eu vou abrir para vocês escolherem ou não fazer uma dinâmica, mas isso fica a critério de vocês. Porque, às vezes, essas dinâmicas são fortes. Quantas dimensões culturais nós temos arquivadas? Como podemos mudar essa realidade? Que é aquilo que eu falei. As imagens culturais, por exemplo, a cultura árabe é uma, a cultura portuguesa é outra, são memórias, são histórias, o que eles passaram, o que eles desbravaram, a língua, a forma de viver, a comida, o relacionamento homem-mulher, tudo isso é uma cultura, gente. Tudo isso são crenças. São crenças que são passadas através de epigenética ou genética mesmo. Né? O físico é o sensorial, é a realidade, né? Aquilo que eu sinto. Como eu sinto isso? Se eu fico perto de uma pessoa, de repente eu digo, ai, que sala, que lugar ruim. Eu daqui a pouco saio, eu não consigo ficar bem nesse lugar. Quantas vezes vocês já entraram num lugar e já se sentiram assim? E quantas vezes vocês já se sentiram em casa? Parecia que você já conhecia essa pessoa há muito tempo. Isso a gente sente. É uma realidade do nosso físico, né? E vital, né? A nossa energia vital é a emoção, são os sentimentos, que são duas coisas bem diferentes. A emoção nos desestabiliza muitas vezes. E o sentimento não, é algo genuíno. Né? O mental são os pensamentos. De que forma são meus pensamentos? São tumultuados, são conflitantes, são agressivos, são amorosos? Né? São várias formas de você pensar, de você lidar. Eu sou crítico, eu sou judicioso, eu critico as pessoas, eu olho para o meu rabo. Também tem essas coisas. Né? Se eu estou apontando, eu estou me incomodando com algo que eu também tenho, eu não vejo em mim, mas vejo no outro, porque nós somos espelhos o tempo todo. Outra coisa é o supramental, que é além do mental, são as nossas percepções sutis, são os nossos valores sutis, são as sensações. Não são só os 5 sentidos. A gente acha que percepções são coisas metafísicas, são espiritualidades, são espírita. Não é nada disso, gente. Sensações são coisas que nós temos. É próprio da natureza humana, só que nós não temos conhecimento. Nós mal usamos os 5 sentidos que nós temos. A gente ouve, mas a gente não escuta. A gente olha, mas a gente não vê. Tudo funciona como softwares quando estão juntos. Né? Eles projetam no corpo físico essas sensações, nós decodificamos e colocamos em prática, colocamos na realidade, colocamos em ação.
né? Não existem realidades absolutas, pois cada um de nós interpreta de uma forma a própria verdade. Isso é um campo mórfico, é um campo de projeção. Eu faço aqui, e quando eu chego em casa, eu chego diferente, eu expando isso para a minha comunidade, para os meus familiares, para os meus amigos. A forma que eu sou interagem com o outro, né? Atrai ou afasta. E, através da intenção, baseada no que temos arquivado, o arquivo que nós fizemos, que é a nossa verdade, entre aspas, né? Que vai, segundo, a gente cria isso e projeta essa realidade. Iniciamos um processo criativo e geramos a realidade. Seja boa ou não. Se eu tenho pensamentos bons, a minha crença é boa, eu projeto uma realidade boa. Por quê? Você atrai aquilo que você pensa. Se você é um cara briguento e raivoso, você vai atrair pessoas raivosas na sua vida. Até você aprender a lidar com isso. Porque nós estamos aqui em evolução. E o que é evoluir? É ficar legal, inteiro, em paz com você mesmo, né? Mas existem controvérsias. Bom, então eu trouxe essa imagem aí para vocês terem uma imagem mais sutil daquilo que acontece. Bom, quando vocês olhem isso aí, o que passa para vocês? Hein? Hein? Uhum. De alguma forma, né? Isso aqui é uma espécie de uma telepatia. As pessoas dizem, mas isso não existe. Claro que existe. Quantas vezes você está em casa, o telefone toca, você atende, eu tinha certeza que era você. Você sabe quem é, né? Puxa, mas eu estava pensando nisso, você abriu a boca e falou o que eu pensei. Como é que pode? Porque existe uma força que a gente sabe. Às vezes eu olho para você, você já sabe o que é que eu estou falando para você. Eu não preciso dizer. E aí depois a gente conversa e diz, puxa, você viu? Mas era isso mesmo. E a gente entende esse movimento. Principalmente quando nós temos uma sintonia. Quando você tem uma sintonia bacana com seu marido, com seu namorado, com seu filho, você, às vezes, não precisa nem falar. Você olha para ele, ele já sabe o que você está falando, né? É isso aqui, ó. E uma outra coisa mais difícil que nós não sabemos, e que nós passamos por isso o tempo todo, é o que nós estamos vivendo aqui agora. Que é isso aqui, ó, né? Esse movimento aqui. Eu trabalho aqui, nessa ponta da mesa, e a outra pessoa trabalha ali. E hoje eu estou deprimidíssima, estou triste, mas eu não falo nada. Eu faço aquela cara de sorriso, mas a minha sensação interna é de tristeza, porque eu me aborreci, ou porque eu perdi um amigo, ou alguma coisa que aconteceu. E aquela pessoa anda depressiva também. O que está acontecendo aqui, ó? Ops. O que está acontecendo aqui, ó? Nessas linhas. Essas linhas invisíveis que nós não vemos, que é isso aqui, ó. Nós estamos nos retroalimentando. Ou ela vai ficar mais depressiva, ou eu vou ficar mais depressiva, ou nós duas vamos sair disso de alguma forma. Mas nós nos alimentamos o tempo todo. Por isso é que nós sentimos sensações. É confortável, é desconfortável. Onde que é confortável para mim? E nós temos que aprender a sentir. Nós não percebemos muito isso no dia a dia. Nós precisamos ter uma outra consciência, que é o sentir. Não é só racionalizar. Deve ser isso, deve ser aquilo. Isso é crença. Isso é crítica, isso é julgamento. Isso não faz quem o outro é. O que você olha, o que você vê, não diz quem ele é. O que você vê no Facebook, no Instagram, diz o que o outro é? Não diz. Vai ver de perto, vai andar no sapato dele para você ver o que ele está sentindo. Então, quem somos nós para criticar ou julgar alguém? Não somos ninguém. A gente não consegue nem olhar para si próprio. É muito complicado isso, gente.
sabe? Então, nós precisamos, aquilo que sentimos, que pensamos, que acreditamos ou lembramos, atua em nós e no campo fora de nós. Nós vibramos. Nós temos uma energia, uma vibração, que chega até o final da sala. Vocês querem que eu mostre isso para vocês? Eu vou mostrar já já. Estas imagens internas são como ondas que entram em ressonância com aqueles que entramos em contato num simples bom dia ou num simples trocar de olhos. Alguém pode vir aqui? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pronto, obrigada. O que eu vou mostrar aqui é essa onda, tá? Não vou tratar ela, não vou expor ela, nada disso. O que eu vou mostrar para vocês é como que essa onda se dá, tá? Através de um teste muscular que eu uso num trabalho há mais de 30 anos para acessar o inconsciente da pessoa, tá? Então, assim, sabe o que significa isso? Tudo tem polaridade. Tudo tem polaridade. Tudo é polarizado. É positivo e negativo, é claro, escuro, é masculino e feminino. Nós somos polaridade, seja homem ou mulher, sem distinção. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, um direito e um esquerdo. Um é criativo, o outro é mental. Um é tido como a força masculina, yang, que vai e faz as coisas, e o outro é o criativo, é o que cria. Nós temos que unir essas 2 personas dentro de nós, para que a gente esteja inteiro. Agora, o que eu acredito, o que eu sinto, o que eu percebo, a minha crença, ela vai nessa onda. E ela vai embora, ela atravessa essa parede. Você pensa que a parede é alguma coisa? Não é nada. O que está acontecendo na outra sala me atinge aqui. E isso nós não temos consciência. A gente acha que isso é supranatural, que é não sei o quê. Não tem nada de mistério. Isso é física, gente. Tá? Não tem nada. Não tem mistério nenhum aí. Então, eu só queria mostrar para vocês. Vou mostrar de novo. Ângela está aqui. Fala outro nome que nasceu. Raquel. Ângela. Raquel, desliga. A Raquel vai desligar. Porque ela não reconhece internamente que ela é Raquel. Tá? Pensa numa coisa... Uma coisa bem boa. Uma comida, uma coisa assim, bem legal. Sem ser comida? Qualquer coisa. Falei comida, mas é mais pesado. Eu sou? Tá bom? Ok. Agora, mantém o braço. Pensa numa coisa ruim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não segura mais. Isso é simples. Eu não estou fazendo força, estou? Não estou fazendo força. É só tônus muscular. Nosso sistema, ele não dá conta. Ele desliga. Ele estressa. E aí você não tem força. E você pode paralisar, ou você pode fugir de medo, porque você não tem consciência, você perde a sua força, a sua visão, as suas possibilidades que você tem de recursos. E você tem muitos recursos. Mas quanto mais estresse você tem, menos visão das possibilidades você tem. Obrigada, querida. Entenderam?
como é que funciona o campo de energia? Isso que eu estou falando ali? Ok. Quantas imagens de crença temos e quais nos traz o medo? Alguém aqui sabe qual é o seu medo verdadeiro? Levanta o braço. Você sabe. Você conhece esse, né? Que é a sua prioridade, possivelmente. Mas tem gente que diz, eu não tenho medo, eu sou forte. Aí vem um rato, ai, sai correndo. Alguém grita atrás, ai, socorro. Né? A gente já viu vários assim. Mas o primeiro medo é no nascimento mesmo. Esse é o primeiro medo do ser humano. Sair do aconchego, do útero materno, para enfrentar o mundo. Não deve ser fácil. Por isso que a criança chora. Né? Então, a fobia é uma das coisas que vem da infância. Né? Nós temos fobia, temos vício e temos obsessão. A fobia, muitas vezes, vem da infância. É algo bem primitivo que acontece lá e que acaba se gerando e depois ela pode se transformar num vício de postura medrosa, por exemplo. E acaba virando uma obsessão mais tarde. Porque eu sempre acho que algo vai acontecer. Eu sempre acho que vai acontecer porque a minha imagem está presa lá atrás. E isso não deixa eu ser inteiro de novo. Né? Então, a fobia, em geral, é algo que está preso nas memórias da infância, algo que aconteceu e você gerou medo arquivado, que vai se transformando, com o passar dos anos, em um fantasma de verdade em sua vida. Provém do sentimento de insegurança em relação a uma situação que você esteja passando, ou mesmo no campo coletivo, como a pandemia que passamos recentemente. Muita gente entrou em pânico. Gente, vocês não têm noção do que eu atendi nesses 2 anos. De horror, de gente que não queria, mas nem falar com o filho, não deixava nem o filho chegar em casa. Deixava lá a comida na porta, botava álcool em tudo. Uma loucura, as pessoas entraram numa noia doida. Foi uma coisa absurda. O que acontece é que as pessoas têm medo daquilo que criam em suas cabeças e que precisam mudar a forma de pensarmos para mudar aquilo que sentimos sobre as mesmas situações. Então, o que nós precisamos é mudar a consciência das coisas. É ampliar a consciência. É olhar através e além de. Porque se você olhar só o que tem em cima da sua mesa, você não vai ver mais nada do lado de fora. Você não vai perceber que você tem 1000 possibilidades de ver a sua vida de uma forma mais saudável. Você fica só retroalimentando, tentando colocar esses parafusos todos num lugar e não vai conseguir nunca. Então, gente, de onde vem o medo? Para cada um, vem de um lugar. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho essas situações sistêmicas para que vocês percebessem o que vocês estão alimentando e de que forma vocês alimentam isso. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é o presente. O passado passou. É só história, gente. Não existe mais. Só na tua lembrança. Agora, se você quiser viver isso aqui, você está projetando o passado aqui no seu presente. Você está vivendo o presente? Ou você está trazendo o passado para o presente? É uma escolha. Todos nós temos escolha. Agora, quando você está aqui, no presente, você olha para trás, para o seu passado, e diz: eu reverencio a tudo que foi, do jeito que foi. Como foi? Como pôde ser? Porque não foi de outra forma. Ah, minha mãe me abandonou, a mãe morreu no parto, meu pai matou, esfolou, foi embora, abandonou. Tudo acontece, gente. É assim, é a vida. Mas isso me faz crescer na medida em que eu aceito a história como ela foi. Eu não vou mudar, porque o passado já aconteceu. Agora, eu posso mudar hoje, em função do que eu aprendi ontem.
Hoje eu posso fazer diferente. Eu tenho direito e tenho possibilidade de fazer. A escolha é minha. Se eu olho para trás e digo obrigada por eu ter nascido. Obrigado por vocês terem me dado a vida. Obrigado por vocês terem me dado passagem para chegar até aqui. E eu vou pegar os recursos que vocês me deram e vou fazer algo de bom com isso. Aí sim, é uma escolha minha de viver bem aqui e agora. Agora, é uma escolha. Ou eu carrego o passado e não vivo o presente, e, consequentemente, eu não estou e nem vou viver o futuro, porque eu já estou carregando para o futuro o que era o passado, e eu não sei nem o que eu vivo. Quem sou eu? Não sei. Não tenho a menor ideia. Então, até que ponto projetamos a nossa vida? Pesado esse tema que vocês escolheram. Né? Não, gente, ai, quero ir embora, não quero mais ficar aqui, não. Até que ponto projetamos a nossa verdade? E ela é verdade mesmo? Isso que você está pensando que foi? Será que é mesmo? Né? Qual é a realidade? A realidade é baseada nessa verdade que eu penso que é uma verdade, que não é? Como é que funciona isso? É difícil, né, gente? De onde está vindo? Baseado em quê? Em que eu baseio que isso é uma verdade, que isso é verdadeiro? Vou deixar um ponto de interrogação bem grande na cabeça de vocês hoje, né? Será que eu estou retroalimentando a minha dor ou o meu medo? Isso tudo são perguntas que eu estou fazendo para vocês ficarem e levar para casa, pensando aí. Será que eu estou repetindo esse padrão? E por que eu estou repetindo? O que me agrada repetir isso? Me dá prazer? É prazeroso? Às vezes é. Você só conheceu isso. Não é aquela história, o corcunda sabe como se deita? Então, tira a corcunda do cara, ele não vai saber como é que vai deitar, né? Porque ele já acostumou. Então, todas essas possibilidades, elas existem simultaneamente, né? Então, nós vivemos tudo isso ao nosso redor. Mas a verdade para nós tem que vir de dentro. O que eu sou, o que me agrada fazer, o que me dá paz, o que me dá prazer, o que me dá tranquilidade. É isso que eu tenho que buscar viver. Não em função do que o outro ou pelo outro. Porque cada um faz por si. Nós somos seres únicos. Alguém tem uma impressão digital igual a minha? Então, você não vai viver a minha história. Nem que você queira. Você pode até querer me ajudar. E eu posso nem querer. Aí eu te ajudo, e você diz assim, mas eu não te pedi nada. Aí você vai dizer, como é ingrata. Né? Mas não é assim que a banda toca. O outro, se precisar, ele te pede. Aí você faz. Mas não você vai lá ser enxerido na vida do outro. Porque isso é pegar a vida do outro e esquecer a sua. Não é não? Nós projetamos para o mundo o que imaginamos, de acordo com o nosso sistema de crença. E assim nós criamos a nossa realidade. Então, cada um de vocês agora vai fechar os olhos e vai pensar, que é a realidade que eu estou criando? Baseado em quê? Será que isso é bom para mim? E quem que fazia igual? Comece a perguntar. Mas eu estou repetindo isso. Tipo assim, puxa, eu tinha jurado para mim que eu não ia fazer isso com meus filhos. Minha mãe fazia isso comigo, eu não gostava. E não é que eu estou repetindo? Você faz igual, você não sabe fazer diferente. Mas você não gostava quando fazia com você. Por que você faz com o outro? Né? Então, a mudança de realidade acontece pela escolha da consciência com o coração. E não pela decisão consciente do eu. Aquela que você criou mentalmente. A mente mente e você acredita. Então, você quer acreditar em quê? O que você quer escolher para a sua vida? Essa é uma pergunta que eu queria deixar com vocês. E o campo muda quando eu aceito. Né? Quando eu aceito. É aquilo que eu falei. Eu olho para trás e aceito as coisas como elas foram. Né? Aí, quando isso acontece, o eu pode mudar. Aí ele tem
movimento diferenciado na vida dele. E é uma iluminação, isso é uma luz que acende. Porque toda vez que eu percebo que eu estava fazendo errado, que aquilo estava me prejudicando, eu estou tendo uma iluminação, está acendendo uma luz dentro de mim, uma nova escolha se abriu, uma nova possibilidade. Gente, a gente tem 1000 possibilidades. Muitas. Mas, se a gente está aprisionado nessas historinhas que contaram para nós, questionem tudo. Até o que eu estou falando agora. Tá bom? Gente, perguntas? Estou aberta para perguntas. Alô? Parabéns, Selene, pela... Obrigada. Oi? Tá. Vai aparecer na fita? Parabéns, Selene, pela apresentação. Eu, como todo bom engenheiro cartesiano, quando vim para cá, e com o tema que a Marilena divulgou, eu pensei que você fosse falar de medo de leão, de medo de andar à noite no Rio de Janeiro, em alguns lugares, enfim. Que são medos reais e que precisam existir para a gente sobreviver, né? Uhum. Sem esses medos, a gente vai embora mais rápido do que Claro que imagina. eles nos ajudam, né? Mas esses medos que você falou, eu me identifiquei em algumas questões e eu queria tirar proveito da tua expertise nessa área e me reportar um pouquinho algumas questões até pessoais. Eu, por exemplo, eu tenho um problema sério com o elevador, com o espaço confinado. E pior, eu moro no 22º andar. E por que você escolheu o 22º, né? Aí eu decidi tomar conta dos elevadores do prédio, para poder garantir que está bem cuidado, né? Dá um trabalho danado e faço isso. Mas, assim, por que eu tenho medo desse espaço confinado? Necessariamente é um medo que não existe, é irreal. A gente projeta que aquilo vai parar, você vai ficar preso, vai morrer de falta de ar, enfim. É um medo irreal. E aí, dentro do que você falou, me confirma se o meu entendimento está correto ou não, necessariamente é alguma experiência ruim de infância, mandatoriamente, e a forma de resolver isso é identificar que experiência foi essa? Em geral, sim. Mas pode não ter sido só na tua infância. Você pode estar vivenciando alguma história de medo que algum ancestral seu passou. Alguém que tenha morrido afogado, alguém que tenha sido enterrado vivo, alguém que possa ter passado por alguma situação de medo, de confinamento, tá? Eu não sei quais são as suas culturas, foi aquilo que eu mostrei no início, porque nós trazemos muitas imagens. Mas quando a gente coloca uma constelação sistêmica, por exemplo, e eu falo sistêmica porque ela abrange todo o sistema familiar, todo o seu sistema pessoal, né? Não é só o que eu vivi aqui e agora, mas é algo que está além de mim, né? E muitas vezes, aquilo que eu falei, nós estamos em lealdade com alguém. Então, você está vivenciando hoje um medo que possivelmente não é teu, que pode ser de um bisavô, de uma bisavó. Quantos vieram, né, da guerra? Ou quantas culturas você tem na sua família? Você sabe? Quantas pessoas vieram embarcadas para cá, portugueses, né, alemães? Nós temos aqui muitas. No sul nós temos alemães, em Friburgo nós temos muitas famílias também que vieram para cá. Mas vieram por quê? Portugueses. Vieram por quê? Perderam família, perderam na guerra todos os bens materiais, sofreram confinamento, né? Os negros mesmo, né? No meu caso, tanto por parte de pai como de mãe, descendência síria, o narizinho não nega, né? E italiana, ambos, avós paternos e maternos, vieram em situações muito ruins. Então,
Nós não sabemos o que eles passaram. Foi por isso que eu mostrei no início da palestra toda aquela história, que são muitas, né? Se a gente voltar a essa imagem, eu acho muito importante até que vocês vejam de novo. Olha só, aqui tem várias culturas, né? Se você olhar, nós temos aqui, ó, nós temos várias culturas, várias crenças diferenciadas, várias histórias, né? Muitas histórias. Nós não sabemos. Agora, como é que a gente descobre isso? Uma constelação, por exemplo. Na hora que você colocar esse medo, existe um fenômeno nesse campo que ele vem à tona. Mesmo que você não saiba, ele se manifesta. Entendeu? E aí nós vamos ver quem sofreu, quem passou por uma situação dessa. Porque existem consciências, né? Hoje a física quântica já provou isso, não é nenhum metafísica, nenhum espiritismo, não é nada disso. É física mesmo, e eles já fizeram essa comprovação de consciência. Então, você pode estar aqui também e ter várias personas suas vivenciando em outros espaços-tempo, de situações que você traz para você. Aí você vai dizer, mas é uma vida passada? Não sei, é uma consciência que está nesse campo quântico, que pode ser do seu bisavô, que pode ser de quem quer que seja, mas ela está vibrando em ressonância com você. E aí, quando nós podemos olhar para aquela história que aparece ali e dar para ela um aconchego, uma aceitação, um lugar para eles, né? Existe uma paz que começa a reinar naquele campo. E, automaticamente, esse campo que a gente estava mostrando, ele ressoa, ele vibra e chega até você. Chega aos descendentes. Então, isso interrompe o fluxo de uma imagem, por exemplo, que você pensa que é um medo seu, que é algo que você passou na infância, e, às vezes, não foi. Agora, por outro lado, na sua pergunta, pode ser, sim, algo que você passou na infância. Por exemplo, eu lembro de uma cena em que eu estava num hotel, em Cambuquira, de Caldas, sei lá onde, e meus pais foram jantar e me deixaram dormindo no quarto. Eu acordei à noite, de madrugada, sei lá, e me vi naquele quarto. E aí eu tentei abrir a janela. Quando eu abri a janela, eu devia ter uns 6 anos, talvez, era alto. E eu não fiquei com medo, mas eu comecei a bater na porta. E alguém passou, mandou chamar e tal, meus pais vieram. Mas é uma situação que pode causar medo. Eu posso me sentir confinada, abandonada. Vai depender da crença. Como eu tinha pais muito amorosos, graças a Deus, muito protetores e amorosos, eu não tive tanto esse impacto. Mas é algo que pode acontecer, entendeu? Aí, cada caso é um caso. Eu não sei se você passou por alguma situação. Tem alguma consciente? Mas o teu pai pode ter passado, a tua mãe no útero materno pode ter passado, entendeu? São situações que são passadas até no útero materno. Muitas vezes, todas essas tensões são passadas. Por exemplo, tinha uma moça que veio com um casal que veio para tirar o estresse do bebê, né? Da gravidez deles e do bebê que ia nascer. E aí eu trouxe a energia do neném, né, no braço da mãe e perguntei quanto de estresse. Ele tinha 23%. Eu digo, pô, um bebê com 23%, nem nasceu ainda, já está estressado. Da onde que vem o seu estresse? Mamãe? Não. Papai. Aí eu disse, o que você está passando no trabalho que seu neném está estressado? Você está passando alguma coisa para ele. Nossa, não acredito. Aí ele começou, eu estou passando por um problema, passei um perrengue. Não. Eu digo, pois é, então... O que você tem que fazer? Deixar isso fora, antes de entrar em casa. E, quando chegar, fazer um carinho na barriga da sua esposa, falar com o seu bebê, dizer que papai está bem, passar força para ele. E a gente acha que é bobagem. Então, a criança, já no útero materno, ela já nasce cheia de medo. E de onde que vem esse medo? Dessas imagens todas. Nós não sabemos de onde vem.
Ok? Faça uma constelação. Boa. Bom dia. Bom dia. É prazerosa a sua explicação, bem elucidativa. Agora, eu tenho um conceito que eu não acredito em vidas passadas. Mas eu não falei em vidas passadas, eu falei em ancestrais. Sim. Perdão, só deixa eu concluir meu pensamento para a senhora me entender. Eu não acredito em vidas passadas, eu acredito em carga genética que habita o nosso ser. Uhum. Não teria como trabalhar isso através da hipnose, localizar os pontos que estão conflitantes e trabalhar, porque conscientemente é difícil mexer com essas coisas. A hipnose não pode invadir teu ser e localizar esse ponto para emendar o que está em ruptura? Existem várias técnicas que fazem isso, técnicas terapêuticas. A constelação sistêmica familiar é uma, a cinesiologia quântica é uma, a hipnose é uma, a regressão é outra, né, de você ir até o útero materno, ir até o momento da causa é outra. Vai depender do seu sistema de crença. Vai depender daquilo que você acredita e do que te faz melhor. Porque para essa terapia é melhor, surte mais efeito. Para outros, a outra é melhor. Então... Sim, mas a hipnose não é uma questão de crença. A hipnose é uma coisa real. É uma terapia. É contra... mas tem gente que não gosta de hipnose. Né? Sim, mas se eu procurar um processo de hipnose, ela pode trabalhar essas coisas. Não custa tentar. Eu acho que é uma delas. É uma saída. Uhum. Entendeu? É isso que eu falei. Existem várias terapias. Cada um escolhe aquilo que se sente melhor, que acredita, que acha que possa fazer efeito. Mas é um caminho, né? É um caminho, Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Mais alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei? Alguém tem alguma questão? Não? Agora a pergunta é, vocês querem fazer uma dinâmica do medo de vocês? Estão preparados? Não? Ué, vai correr? É medo? Ué, aí. Sabe como é que a gente perde o medo? Porque medo só existe aqui. O medo só existe aqui. Não existe. Medo é ficção, gente. Ou você enfrenta, ou você vai correr a vida inteira. E não vai ser inteira. Mas não custa nada olhar para o seu medo. Então, eu estou aqui disposta a fazer um trabalho com vocês, que é eu chamo de uma dinâmica oculta, que é o nome do meu último livro, que eu fiz para os meus alunos para poder ajudá-los nas mini-constelações. Isso é uma mini-constelação. Você só vai botar você e a outra pessoa que vai ser o seu medo. Ah, se ele não tem medo nenhum, não faz mal. Coloca lá ele lá. Então, o que vai acontecer? A pessoa que vai estar na sua frente, ela vai ser o seu medo, que você não sabe qual é. Ou você pode, eu tenho medo de elevador, ou eu tenho medo de barata, ou eu, sei lá. Bota o seu medo. A pessoa que vai representar não precisa ficar preocupada que ela não vai carregar o medo da outra para casa. Tá? Saiu daqui, ela vai deixar o medo aqui mesmo. Ela só vai sentir no corpo. Então, não é uma coisa mental, que você não conhece, você não sabe qual é o medo. Porque quem vai colocar o medo não vai dizer para o outro o que é. Que medo que é. Ou de que é. E não precisa dizer. Porque quando você entra na frente do outro, essa sensação ela vem à tona. E aqui o objetivo é o sentir. O que eu sinto olhando para você quando você me coloca o seu medo? Eu vou deixar essa força chegar. E o que eu sinto, eu vou atuar.
Claro que não tem aqui nenhuma conotação, e, por favor, se controlem para não bater no outro. Tá? Não é isso que está em jogo. Então, assim, eu vou falar para essa pessoa. Olha, eu estou me sentindo assim. Ou eu dou um passo para trás, ou eu viro as costas, ou eu me fecho. Eu vou fazer o movimento que eu sentir. Não é teatro, tá, gente? Não é mental, é sentir. O que eu sinto quando eu estou vivenciando o medo dela? Então, não tenha vergonha também, tá? Porque aqui nós estamos a serviço um do outro. Isso é que é bonito. Isso se chama o amor. O amor flui quando eu posso fazer algo pelo outro. E isso é que é bonito no trabalho. Né? É você se colocar a serviço do outro para ajudar o outro. Então, eu não sei o que é. Então, quando você coloca o medo, ou eu vou chorar, ou eu vou rir de nervoso, ou eu dizer, olha, eu estou com vontade de gritar e sair correndo, ou eu estou sentindo... Não sei. Cada um vai ver. Então, afim ou não? Quem não quiser, não faz, fica sentado, não é obrigado. Tudo bem? Então, quem quiser, levanta. Pega um parceiro que queira do lado, de preferência que não seja parente. Pode fazer no corredor, pode fazer aí mesmo. Pode fazer aí mesmo, pode. Ó, gente, escolham um parceiro. Pode vir aqui para frente se quiser, ó. Pode vir aqui para frente se quiser. Dê um espaço, vai mais para lá. Se mata, tá bom. Vamos lá. Fica aqui. Você que vai fazer com ela? Tá bom. Eu acho que vai ficar muita gente aqui. Eu acho que é melhor alguns ficarem lá. Assim, ó. Fica assim, ó. Chega mais para cá. Aqui tá bom. Olha só. Quem é que vai colocar o seu medo? Quem vai colocar o medo fica do lado de lá. Quem vai colocar o medo aí? É ela? Então tá, fica encostado na parede. Quem vai colocar o medo, fica encostado na parede aí, só para eu identificar. Quem está colocando? E quem vai servir de representante para o medo, fica do lado de cá e fica do lado de cá. Porque é um representante, tá? Soltem seus braços. Respira fundo. Agora, o que você vai fazer é simples. Você vai colocar a mão no ombro do seu medo. Você, o medo, não coloca a mão. Só quem coloca é quem vai colocar o medo. Esse lado de cá é a pessoa que vai representar o medo. Tá? Então, não precisem ter medo. Você não é nada, você é só um representante. Agora, olhe nos olhos. Olha nos olhos do seu medo. Olha lá. Ele é o seu medo. E tira a mão. Pronto, você colocou. Pode tirar a mão. Você já colocou o seu medo.
Agora, o representante vai deixar vir à tona um sentimento, uma sensação, e aquilo que ele sentir, ele fala para a pessoa, ou faz um movimento físico. Esse trabalho não é mental, gente, é sentir. Fica olhando para o seu medo. Ele é que vai te dizer o que ele está sentindo. Você pode olhar para o seu medo e dizer para ele, eu te vejo. Diga, eu te vejo. Mas olha no olho do medo, vê se você consegue. Respira, não sai do seu campo. Isso não é um brinquedo, não, gente. Isso é um trabalho sério. Olha para o seu medo. E diz, eu te vejo. Seja você quem for e de onde vier. Eu fico apenas com o que é meu. Mas olhando. E o medo vai fazer um movimento. Observa o que isso fala para você e faça um movimento. Quem fala é o medo. Você não fala nada, você já falou. O que ele vai fazer, eu não sei. Observa se quando você olha para o seu medo agora, a sensação é a mesma de que quando você colocou. Se agora é mais fácil do que era antes. E você pode falar, eu sinto muito ter atraído você para mim. Tá tudo bem? Pronto. Só que agora a gente não vai poder ver isso, tá? A gente vê isso uma outra hora, tá bom? Mas você está melhor agora quando abraça o seu medo? Deixou de ser medrosa agora? Gente, tudo bem aí? Ok.
Alguém quer dar algum depoimento e falar o que sentiu? Como é que? Uhum, 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 uhum. O que é? É um trabalho muito simples isso. Nós não fizemos uma constelação. Nós fizemos só uma sensibilização, para vocês entenderem como vocês são mentais e como é tão difícil vocês se entregarem para um movimento de sentir. Porque sentir não é para qualquer um. Você está na vida e você não sente. Você finge que sente. E isso você faz com quase tudo na tua vida. Tá? Mas olhar para a história, aí você dá uma desculpinha, você, por exemplo, terminou rápido demais, achando que já estava tudo bem, agora já está tudo ok. Então, assim, é um movimento, mas, às vezes, até que ponto foi o sentir, até que ponto foi o mental? Né? As reações rápidas são reações de fuga, muitas vezes. São reações que eu quero sair daqui. Então, eu quero fugir disso. Então, eu faço uma coisinha rápida para demonstrar que está tudo bem e, ó... É isso que a gente faz a vida inteira. A gente não está presente nas coisas. A gente não bota o coração para sentir, o corpo para sentir. E aí você não vive. Você não vive. O que você está vivendo? Uma mentira? Ok? Agradeça a seus parceiros. Isso foi só... Obrigada a todos. Tá? Uhum. Tá. Obrigada, pode sentar. Tá. Assenta lá um pouquinho, depois a gente conversa, tá? Não, fica à vontade. Bom, gente, alguém quer compartilhar e quer dizer alguma coisa a respeito? Do que foi fácil para vocês sentirem, se colocar nesse lugar de representante? Uhum. Uhum. Mas você conseguiu, por exemplo, vocês duas fizeram parceria. Você conseguiu sentir alguma diferença do antes e do depois? Você pode falar sobre isso? Eu senti uma espécie de esvaziamento, assim. Aquele alívio que esvazia, sabe? Simples. O essencial é muito simples, gente. Sabe? Parece que não foi nada, mas já foi um passo. Esse já é o primeiro passo de enfrentamento e de esvaziamento, de diminuição de tensão. É isso que importa. Quanto mais estresse, menos eu enxergo. Quanto menos enxergo, quanto menos estresse, mais eu enxergo. Quando você está estressado, você está com antolhos. Quando o estresse vai diminuindo, a possibilidade vai aumentando e você diz, nossa, mas isso estava aqui antes? Sempre esteve ali, mas você não via. Você não conseguia ver. Isso aqui foi uma coisa muito simples. Foi só para vocês perceberem o que é o sentir e o que é olhar para aquilo que é importante. Ok? Obrigada. Bom, queridos ambepianos, foi emocionante, né? Eu realmente fiquei mexida também, embora estivesse como assistente. Bom, como vocês viram, esse é um trabalho muito sério, muito intenso. Vocês viram a questão do sistema de crenças, né? Quanto é importante nós
refletimos sobre os nossos sistemas de crença, o quanto eles nos afetam, e também, como ela bem o disse, nós olharmos para os nossos ancestrais. É importante a gente conhecer a nossa ancestralidade, né? Para ter uma ideia do que eles passaram e do que nós estamos projetando. São padrões que nós estamos repetindo, né? Então, eu posso até dar um depoimento rapidinho aqui. Por exemplo, quando a minha família é de Bolonha, né, Itália, e na Segunda Guerra Mundial, eles lá, por causa das bombas, né, a Itália foi muito bombardeada, eles tiveram que trocar muito de cidade para se abrigarem. Então, quer dizer, isso é uma das coisas, né, porque a outra família é portuguesa e tal. E aí eu vi que, até hoje, embora atualmente eu estou viúva, mas mesmo assim, o meu freezer sempre foi abarrotado, mesmo quando eu morei sozinha e tudo mais. Aí um dia chegou minha prima da Itália, quando ela viu aquilo, ela disse, mas o que é isso? Você está esperando a Terceira Guerra Mundial? Gente, aí caiu a ficha. Eu vi, caramba, eu faço isso, repetindo padrões de medo de passar fome, medo de restrição de alimentos. Caiu a ficha na hora. Quando ela falou isso, porque ela passou a Segunda Guerra lá. E eu aqui pelas histórias que chegavam. Então, a gente vê, isso aí é um exemplo mínimo, né, de como é que a gente repete padrão ancestral, né? Então, fica aí para vocês esse belo trabalho da Selene. Ela tem uma página no Instagram, ela também tem um cartãozinho que ela deixou aqui para quem tiver interesse, né? Ok? E já distribuiu. O Jonathan está dizendo que já distribuiu. Essa palestra foi gravada e, dentro de alguns dias, ela vai ser editada na homepage do nosso site e até no aplicativo, eu creio. Tá ok? Bom, agora, deixa aqui, Selene. Isso aqui, agradecimento nosso. A Selene fez de coração essa palestra, nada cobrou, foi de coração mesmo. Tá? Essa é uma doação, que a gente que trabalha nessa área, a gente faz isso mesmo. Tá? Aqui também para você. Pronto. E aqui um brindezinho da Ambep. Isso. Ok? Obrigada a todos vocês pelo carinho. Eu espero que eu tenha tocado o coração de vocês, a alma de vocês, para que vocês possam olhar com mais amor por vocês mesmos. Né? Dê mais atenção a vocês mesmos, porque vocês são as pessoas mais importantes do mundo para vocês. Primeiro eu, depois o outro. Se eu não estiver bem, eu não posso cuidar de ninguém.